Olá, bom dia pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui. Eu tô ainda aqui com o tripézinho que eu comprei, tô ajeitando aqui porque ainda não sei mexer muito, mas eu vou aprendendo aqui devagarzinho, né? A gente vai aprendendo as coisas. Então, eu coloquei aqui. Eu acho que tá uma posição boa, né? Vocês estão vendo, né? Aqui a meu rosto, né? A câmera tá pegando, o áudio tá saindo, tá tudo certo, então. Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui nessa realidade. Quem é que tá aqui? A nossa consciência, né? Enquanto ela estiver aqui, o corpo tem vida. Enquanto ela tiver, tem vida. Quando não tiver mais, acabou a vida aqui nessa realidade, né? Graças a Deus, pessoal. Vamos continuar o nosso estudo, né? Hoje eu vou falar de um tema, né, pessoal, que eu vi aí lives, né, pessoal? Nossa, na hora que eu assisto live é um caso sério, né, velho? Eu fico analisando, né, pessoal, para ver essas pessoas aí de grupo estão falando as coisas corretamente, com como a espiritualidade quer, né, pessoal? Aí, em uma live dessa aí, né, um certo líder aí falou que não existe salvação, né? Eu acho que ele é espiritualista. Não existe salvação, só evolução, entende? Não, não pode ser, pessoal. Cristo veio é, fazer a nossa salvação, um resgate. Agora, por que, que ele está falando isso, pessoal? Porque ele está ouvindo essa salvação que esses pastores pregam. Entende? É por isso que ele não concebe. Você disse, ou a pessoa fala de salvação ou fala de evolução. Não, tem as duas coisas na Bíblia. Agora, os pastores que não enxergam, entende? Cego, pastores cego aí que tem. E aí ele está tirando suposição desse tipo de pregação desses pastores, esse espiritualista. É por isso que tem muito espiritualista que não lê a Bíblia, pessoal. Profundo, né? Estudar profundamente. Às vezes só tira um versículo ali que ele interessa a ele, né? Ele não estuda profundamente para ver qual mensagem está se falando mesmo. Entende, pessoal? Então, essas pessoas são assim. E aí vai para as lives deles, né? Vai para fala coisa que não foi pesquisar profundamente, né? Existe, pessoal. Primeiro você tem que ser salvo para começar a sua evolução. Enquanto você está na inconsciência, não existe evolução. Você não está crescendo nada. Você está na inconsciência. E se você morre na inconsciência, vai para onde? Vai para o umbral, não é? Você não foi para lugares evoluídos para continuar a sua evolução. Você foi para o umbral. No umbral lá você vai aprender, vai ficar lá sofrendo um pouco. Pode ter uma consciência, ai, não quero vir para esse lugar, ai, que é muito ruim. Mas não existe evolução aí. A evolução começa quando acontece o despertar, pessoal. Depois do despertar, começa uma, um processo de ascensão espiritual, entende? Que é a evolução do espírito. O espírito vai evoluindo a cada dia, vai aprendendo, acertando, errando, né? Vai chorando pelo caminho, vai, vai se alegrando, entende? Acontece isso. Mas por que, que essas pessoas estão falando isso? Que se você fala de salvação ou de
de evolução. Não, não que o pessoal tem as duas coisas. A salvação começa, você é salvo para começar a evolução da consciência. Entende? Não, sem o primeiro passo da salvação, não vai existir evolução. Porque as pessoas estão na inconsciência. Entende? É por isso que as pessoas não evoluem. Você vê o mundo aí? Por que o mundo não evolui? A gente já vai por 2025, né? Já passou muito século, mas por que as pessoas não evoluem? Entende, pessoal? Existe isso, porque a maioria consciencialmente tem que mudar a consciência, tem que expandir a consciência, tem que ser salvo por Cristo. Essa salvação é para quem? É para nossa consciência. Mas salvar de quê? Vou explicar de novo. Tem um vídeo aqui gravado explicando. Para salvar você dessa roda de samsara, né? O espiritualista fala sobre a roda de samsara. Então, ele não diz que quando a pessoa desperta, sai da roda de samsara, essa é a salvação que Cristo veio fazer. Por isso que o apóstolo Paulo lá, desperta tu que dorme, né? Levanta-te dentre os mortos, né? Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, Cristo vai resplandecer sobre ti, né, pessoal? Então, é essas coisas que a gente tem que fazer, entende, pessoal? Não existe outra situação que a gente não tem que fazer. Então, vamos estudar sobre isso? Então, eu preparei um estudo sobre isso. Tomar um chá aqui, né? Eu preparei um estudo, o que é ascensão espiritual, né, pessoal? O que é isso? Né? Como é que acontece isso? Eu coloquei aqui a pergunta, o que é a ascensão espiritual? O que é isso? E quando entramos nesse processo de expansão da consciência? Quando é que a gente entra, né? A gente entra nesse processo de expansão da consciência. Porque você vê as pessoas que estão aí, estão na inconsciência, aí ela não expande a consciência. Entende? Entende, pessoal? Por isso que tem que haver a salvação, que é o quê? É o tirar do sono, ressuscitar para você nascer no mundo espiritual, né? Você nascer, porque Deus é o Deus do vivo. Você não viu mostrar ontem, no vídeo de ontem, o vídeo foi da conexão espiritual. Deus é o Deus do vivo, não Deus de morto. Entende? Então, você precisa, o espírito estar desperto, acordado para sentir a presença de Deus, para perceber, para ouvir a intuição de Deus, para ouvir o recado da espiritualidade. Então, ele precisa estar vivo. Por isso que Deus não fala com qualquer um, porque as outras pessoas não têm, os canais estão fechados da espiritualidade. Entende? Precisa aquele estar desperto para ser usado para trazer o recado da espiritualidade. É assim que a espiritualidade está agindo. Porque a maioria estão no sono profundo. Né? A morte, que é conhecida como a morte espiritual. Então, tem que nascer de novo, ser uma nova criatura com conexão com a espiritualidade, né? Eu expliquei isso ontem, no vídeo da conexão, né? Que todos nós perdemos essa conexão. Desde lá de Adão, né, pessoal? Aí a pergunta é, o que é ascensão espiritual? O que é isso, pessoal? Que negócio é esse? Que negócio é esse de ascensão aí? O que é isso? Então, essa aqui também vai para o mais novo aqui, pessoas novas que estão
aí no meu canal, né? Nas minhas redes sociais também. Se vê meu vídeo por aí, essa explicação vai para vocês. Principalmente o evangélico, que ele não sabe que quando ele desperta verdadeiramente, né? Ele entra nesse processo de ascensão, tá? Mas vamos saber aqui o que é essa ascensão para vocês terem uma ideia, né? Aí ele fala: ascensão espiritual é um conceito. Então, ascensão espiritual é um conceito criado para descrever um processo da evolução da consciência humana. Então, tá falando da evolução. Você entende? Mas como é que acontece esse processo? Né? Esse nome, ascensão espiritual, foi dado, é um conceito, né? Um termo criado para descrever esse processo, né? Da evolução da consciência humana. Os estudiosos viram que a pessoa ali sempre fazendo aquelas práticas, tendo aquela vida alinhada com a espiritualidade, ela tem crescimento, pessoal, né? As pessoas que estão aqui no meu canal, algumas já estão percebendo que estão tendo crescimento espiritual, entende? Por que percebe? Porque você está desperto, entende? Aí ele fala que pode ser desencadeada por situação de desconforto. Então, a maioria que vem por despertar, pessoal, vem para um desconforto e um descontentamento com a vida. A maioria que entra nesse processo de ascensão espiritual, pessoal, né? Nessa evolução da consciência, vem através disso, pessoal, pelo um desconforto, descontentamento da vida, tá? Descontentamento. Então, vem por esse processo. Aí ele fala: a ascensão é um processo, então, é um processo que a sua consciência entra e vai evoluindo, né? O que os cristãos falam lá, que na hora que você desperta, Cristo salvou você. Do que? De você ficar nessa roda aí de samsara. Aí você entra no processo de evolução para sair dessa roda. Então, é a sua salvação da consciência. Entende? Então, ele fala: a ascensão espiritual é um processo de evolução e transformação interior que visa elevar nossa consciência para nível mais elevado. Então, elevar para nível mais elevado. Então, uma pessoa que não despertou, pessoal, ela não entra nesse processo. Não está levando ela para um nível elevado. A maioria das pessoas aí que morrem na inconsciência vai para um umbral. Ela não foi para um nível mais elevado. Entende? É isso que as pessoas têm que entender. Por isso que você tem que entender quem é você. Você é uma consciência. E Cristo veio salvar essa consciência dessa matrix, desse plano de você ficar reencarnando aqui nessa realidade. Não é essa salvação que os evangélicos, a maioria, estão falando aí. Eles não entendem o que estão falando. Não entendem. A salvação é da nossa consciência. Entende? Você viu que na conexão com a conexão espiritual é o quê? É a alma que tem desejo de encontrar com Deus. É a sua alma. Por quê? É o seu verdadeiro ser. Entende? A gente só está aqui no corpo, a carne é só para estar nessa realidade, experimentando as coisas. Mas o nosso espírito, a nossa alma, pode estar na dimensão de Deus, entende? Dimensão elevada. Aí ele fala: envolve transcender as limitações do ego. Então, envolve você, o ego. A maioria das pessoas que estão dormindo estão tudo no ego. E da mente condicionada. Então, a mente condicionada pela Matrix. É isso que vai se tornar, você entrou no processo
de elevar seu nível de consciência, conectado com o eu mais profundo, né? O eu superior, e com o universo e o nível mais sutil. Essa jornada espiritual pode ocorrer em diferente forma e é a única para cada indivíduo. Então, cada indivíduo experimenta de uma forma, entende? Porque a experiência dele é a experiência dele. Eu experimentei de uma forma, outros experimentam de outra forma, pessoal. É isso que acontece. Então, é uma jornada espiritual. Eu já falei aqui sobre o que é essa jornada. É a jornada da nossa consciência. Isso é o interno, pessoal. Esse é um processo interno que está acontecendo, que a gente está evoluindo espiritualmente. E quando a gente evolui espiritualmente, a gente muda aqui o nosso comportamento. As pessoas começam a perceber essa mudança. Então, é aí que é nessa mudança que os estudiosos, as pessoas que, como é que se diz, da espiritualidade, observa que está havendo essa evolução na consciência da pessoa. Entende? É isso o processo. Aí, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, a ascensão espiritual não é um evento único, mas sim um processo contínuo e progressivo. Então, não é uma coisa que aconteceu, pronto, já evoluí, já entrei nas... Não, é um processo contínuo, progressivo. Você tem que continuar e crescendo. Você não pode parar, porque tem pessoas que estagnam. É igual alguns cristãos falam que eles aceitou Jesus, pronto. Aí pronto, já tô salvo. Não, você tá salvo, sentou agora no processo, agora que continua a sua caminhada. Você ainda está no primeiro degrau da evolução. É esse o engano que está aí no meio dos evangélicos, né? A maioria dos cristãos pensam assim, pessoal. Entende? Ele pensa que aí eu senti, já sou salvo, pronto, agora é só alegria. Entende, pessoal? Está na Bíblia a evolução da nossa consciência, mas não são pregado isso aí nas igrejas evangélicas. É por isso que o espiritualista estava falando em relação do que eles ouvem pelos esses líderes que não sabem, não tem a direção da espiritualidade. Entende? Por isso que ele estava falando isso. Mas existe a evolução, não é para... Pronto, aí aceitei Jesus, agora tá tudo certo, não preciso fazer mais nada. É assim? Entende, pessoal? Aí ele fala, durante esse processo, ele passa por diversas etapas de crescimento. Então, existe diversas etapas onde a consciência se expande e se eleva no nível de compreensão. Então, existem várias etapas que, quando a pessoa entra, ela precisa ir passando por essa etapa. Esse crescimento pode desencadear por várias experiências, como prática, meditação, estudo espiritual, experiência de vida significativa, ou mesmo crise pessoais que forçam uma reflexão profunda sobre a existência. Então, tem pessoas que passam por crises profundas na hora que está nesse processo, pessoal. A depender da pessoa, do processo dela. Entende? Então, a gente tem que continuar a prática da meditação, estudo espiritual. Então, a gente tem que continuar desencadeando esse crescimento, pessoal. Né? Aí ele fala, o objetivo da ascensão espiritual é alcançar um estado de ser aonde a pessoa vive de forma mais consciente. Então, aonde a pessoa vai estar mais consciente, tanto na realidade física como na realidade espiritual, pessoal.
Tem pessoas que estão dormindo nas duas realidades. Tem umas que acordam aqui, mas não acordam no mundo espiritual. Precisa acordar também as coisas espirituais. Entende? É isso que acontece. Aí ele fala um estado de ser onde a pessoa vive de forma mais consciente, alinhada com os princípios universais de amor, compaixão e verdade. Então, a pessoa vai ter que ter essa virtude, porque quando ela vai crescendo, ela vai se alinhando com a alma dela. Lá tem princípios universais. Na alma dela existe essa lei universais que está lá, que é a lei do amor, da compaixão e da verdade. São virtudes que ela vai ter que colocar aqui nessa realidade. Então, uma pessoa que está conectada, despertou, ela vai ter que ter essa virtude, pessoal. Não tem para onde correr. Ela vai ter que colocar essa virtude. Aí ele fala, esse estado é frequentemente descrito como uma conexão profunda com a essência divina. Eu falei ontem aqui, né? A nossa essência divina é o que a gente tem que estar conectado a essa essência. Porque lá tem esses princípios universais que a gente vai ter que colocar aqui em prática. E esse é um sinal de que a pessoa está, como é que se diz? Despertou a consciência dela e está nessa ascensão espiritual. Entende? Aí ele fala, onde o indivíduo experimenta uma sensação de unidade. Então, a alma tem uma unidade, que ele não vai pensar só em si, vai pensar no todo, né? Como um todo, transcendendo a ilusão do mundo material. Então, a sua consciência, ela transcende, ela consegue se libertar, por isso que existe libertação. Então, na Bíblia tem salvação, libertação e evolução, ascensão, crescimento espiritual. Tem isso na Bíblia. Todos esses processos existem lá na Bíblia. Agora, só que os pastores não sabem disso, porque são pastores cegos que estão guiando muitas pessoas cegas. Tem uns que não acreditam, que não tem nem consciência. E tem consciência, falando de consciência na Bíblia. Como é que pode isso, pessoal? E tem pessoas ouvindo essas pessoas, né? Mas fazer o que, pessoal? Então, você tem que transcender a ilusão do mundo material. Quem é que transcende esse? É a sua consciência. Se liberta do ego das coisas, sabe que aqui é uma ilusão, é passageiro. Você aprende a viver aqui, aprende o jogo. Você, quando transcende essa ilusão, você aprende como é o jogo. O jogo é assim, então vamos jogar. Então, você vai saber jogar, vai brincar e vai sair depois do jogo. Você sabe que vai sair do jogo. Entende? Outras pessoas não sabem que vai sair do jogo. É por isso que o momento do desencarne para algumas pessoas é sofrido, pessoal. Mas aquele que está desperto, não. É o momento de dizer, eu vou sair do jogo agora aqui, dessa realidade, dessa ilusão. Entende? Tem que ter isso na consciência. Entende? É por isso que é sofrido para muitas pessoas, porque estão dormindo. Ele pensa que aqui é toda a realidade de Deus. Ele pensa que aqui acabou, morreu, aqui acabou, aqui acabou. Tem muitos assim que pensam até evangélico, pessoal. Entende? Por isso que eles ficam falando para vocês aceitar Jesus, porque aí ele vai lhe salvar, mesmo você morrendo. Entende? Ele fica com esse negócio. Ele não entende que essa salvação é da consciência, que é para começar esse processo de ascensão, de crescimento, de evolução, de libertação, de transcendência do ego.
Entende? A Bíblia está falando isso, Cristo está falando isso, os apóstolos estão falando isso, mas eles entenderam totalmente errado, né? Mas eu estou aqui para explicar isso, né? Ainda mais que eu estudei a Bíblia, né? Muito tempo, e agora estudo conceitos espirituais para trazer a alusão de todas essas coisas. Certo, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala alguns sinais de que uma pessoa está em processo de ascensão espiritual inclui. Não, existem sinais na pessoa, né? Que dá com que ela entrou nesse processo, né? Ela a pergunta é que eu coloquei, quando entramos nesse processo de expansão da consciência? Então, é quando há esses sinais aqui. Aí você entrou nesse processo de ascensão espiritual, que é o quê? Ele diz a ascensão inclui sensibilidade. Então, a pessoa se torna mais sensível, é um sensitivo, né? Intuição mais aflorada. Então, se ela tinha uma intuição pouquinha, ela agora vai ter uma intuição muito maior, mais aflorada. Percepção de sincronicidade. Então, ela vai perceber números iguais, vai perceber que existe uma sincronicidade em tudo. Você está alinhado com o universo. Vá olhando se você está sentindo, está tendo esses sinais, porque se você está tendo esses sinais, você está no processo de ascensão espiritual, né? Sensação de déjà vu, então sensação de que já teve ali naquele lugar. O que é isso? É que sua consciência lembra que você teve uma vida naquele lugar. Vida passada, né? Então, eu sei que eu vivi aqui, eu acho que eu vivi aqui. Então, essa sensação de déjà vu é isso. Necessidade de conexão com a natureza. Então, pessoas têm necessidade de estar em lugar mais calmo, na natureza, ouvindo os pássaros, né? Olhando o mar, a praia, lugares calmos. Ela busca esse lugar. Então, esse é a sua alma está pendendo porque ela está nesse processo de ascensão espiritual. Então, ela está buscando coisas que vai contribuir para essa ascensão, né? Sensação de solidão. Então, a pessoa tem uma sensação de que sempre vai buscar a solitude, né? Vai buscar aquele lugar mais reservado, estar no lugar mais reservado. Então, quando você está assim, são sinais, né? São sinais de que você entrou nesse processo de ascensão. Então, você despertou a consciência. Entende? Sua alma está pedindo coisas. Então, estudos espirituais, ela gosta de ouvir estudos espirituais. Pessoas que eu posto aqui, tem 1 minuto que eu posto do YouTube, a pessoa já está lá clicando e assistindo meu vídeo. Porque é um desejo da alma, porque ela está nesse processo. Então, ela quer coisas que alimente a alma dela e faça ela crescer. Então, esse é um sinal de que você entrou, despertou a consciência, entrou nesse processo de ascensão. Aí ele fala aqui, o psiquiatra Carl Jung, né, foi um dos responsáveis pela popularização, né, da ideia de despertar espiritual no mundo ocidental, descrevendo como o retorno ao self original. Então, Carl Jung, ele estudou sobre isso também, o despertar espiritual aqui no Ocidente, então ele trouxe isso para o Ocidente, porque era mais falado no Oriente, né? Ele descreve o retorno do self original. Então, é o nosso retorno da nossa alma para o nosso Deus, para a fonte, para a nossa essência verdadeira. Então, esse self é a nossa essência verdadeira. Eu tenho um vídeo aqui gravado explicando o que é esse self original.
Eu tenho aqui, tá aí no YouTube aí. Entende, pessoal? Como é bom você estudando meus outros vídeos, porque os vídeos que eu venho falando tá tudo interligado. Entende? Temas, coisas, selfie aí. Tem pessoas que não vai saber o que é esse tema selfie original. Eu tenho um vídeo gravado aqui. Entende? Aí ele fala, ainda aquele que fala sobre ascensões como uma atualização vibracional. Então, é uma atualização também vibracional, porque quando a pessoa se torna um novo espírito, a vibração dela muda quando ela desperta. Quando ela é salva, ela desperta, a vibração dela mudou, pessoal. Entende? Aí ele fala, em suma, é algo como a evolução que acontece no interior do indivíduo. Então, quando a pessoa muda a vibração, atualização, ela atualizou, ela estava numa vibração baixa, passou por uma vibração mais alta, né? A frequência vibracional dela mudou, né? Onde a pessoa alcança novos patamares e transcende hábito e crença que o limitava. Então, tinha crença, algo que limitava ela, coisa, ela transcende aquilo, por causa da frequência vibracional que ela entrou. Quando ela desperta, acontece isso. Todas as pessoas que despertam, pessoal, a vibração dela é outra. Se ela estava naquela vibração de coitadinha, ai meu Deus, ninguém me ajuda, ai, ela já passa por uma vibração mais positiva, né, pessoal? Teve pessoa aqui no meu canal que aconteceu isso, pessoal, tá? Aí ele fala, há também o que se chama de ascensão espiritual, que também é conhecida como despertar espiritual. É o despertar espiritual essa ascensão. Só começa essa ascensão quando você desperta, pessoal. É um processo evolutivo natural, resumido em se livrar do antigo eu e experimentar um renascimento interior. Então, você vai se despedir do ego, antigo eu, para entrar a sua consciência, entrar em conexão com o eu verdadeiro, que o Carl Jung falava que é o self original da pessoa. Você tem que se conectar com esse eu superior, esse que é o eu verdadeiro seu. Você largar, né, antigo, se livrar do antigo eu, que aqui é a construção do nosso ego aqui nessa realidade, né? Que é a máscara que a gente coloca aqui, é dado um nome para sua consciência, né? Aqui um nome quando você nasceu. Por exemplo, quando eu nasci, eu recebi o nome Samuel, né? Minha mãe disse ele vai se chamar Samuel, né? Mas a sua consciência não é esse personagem. Porque aqui é um personagem criado através do ego aqui da construção nessa realidade. Mas a sua verdadeira pessoa não é isso. É isso que Carl Jung fala lá, retornar ao self original. Quando você desperta e entra nessa ascensão, é para você voltar a esse self original, voltar à sua verdadeira origem, que é a essência divina, que você é um Deus também. Entende, pessoal? Aqui você vai ter explicação, né? Aí ele fala que é o quê? O renascimento interior. É por isso que Cristo falou para Nicodemo, aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Você não pode se voltar à sua origem espiritual. Por isso que é uma reconexão. Porque a gente perdeu essa conexão com esse Deus, pessoal. A gente nasceu aqui só do ego, o homem. É preciso retornar à sua origem, ao self original. É isso que Cristo falou. Então você tem que nascer. É um renascimento interior,
Entende? Por isso que falou com o Nicodemos lá, né? Jesus, né, pessoal? Aí ele fala, a ascensão não envolve apenas coisas boas e momento de alegria. Então, nesse processo não envolve só momento de alegria. Porém, a ascensão espiritual ainda é marcada por mudanças severas e chocantes que resulta no se conhecer como a noite escura. Então, é um processo que algum espiritualista fala que algumas pessoas passam por essa noite escura, pessoal, da alma dela, que é a parte da nossa alma, né? A sombra, que estamos o lado luz e o lado sombra, que a gente passa, experimenta na hora que a gente está nesse processo também, para a gente se livrar dela lá. Está fazendo a purificação. É conhecido também como a purificação, a limpeza das coisas, sabe? Então, é esse momento aqui que a gente às vezes passa. E não é fácil, pessoal, porque existe trauma, existe coisa nessa alma escura, existe coisas pesadas que a gente não quer sentir, sensações, né? Energias que a gente não quer sentir. Aí ele fala, isso refere à crise espiritual. É quando a pessoa entra numa crise espiritual, que uma pessoa passa, por exemplo, esse é seu caminho para o céu, ou seja, enquanto ela busca ter comunhão com Deus. Então, quando ela está buscando comunhão com Deus, a situação aperta, pessoal. E muitos falam que esse processo, os cristãos falam, que é o quê? É a provação. É aonde você está sendo provado. Né? Entende, pessoal? É só você pegar o conceito. Eles estão falando da mesma coisa, mas está falando de uma forma diferente, com outro nome. Noite escura, o outro fala deserto, o outro fala provação, o outro, entende? Só nomes diferentes que foi dado. Mas está falando do mesmo processo que acontece no nosso espírito, no nosso interior, né? Quando a gente entra nesse processo. Na hora que a gente desperta, entra nessa ascensão. É a mesma coisa, pessoal. Na hora que a gente está ao caminho do céu, né? Das regiões mais elevadas, vai ter que fazer a purificação, vai ter que largar o ego, vai ter que deixar as coisas para a gente alcançar algo maior, pessoal. Não tem para onde correr. Agora, por que as pessoas entendem? Agora, você vê que um está falando de uma forma com outro nome, mas está falando é o mesmo processo. É por isso que tem que estudar as coisas diferente. E é por isso que, graças a Deus, eu despertei para abrir, para não ficar só também lá no meio evangélico. Eu só estava no meio evangélico. E foi o que esse espiritualista está falando. Ou você fica lá, ou fica cá. Não, você tem que estudar de tudo. E tirar o que é correto. E passar isso para as pessoas, o que é correto. Não, por quê? Porque está afiliado a um grupo. Entende por quê que eu não me afiliei a um grupo? Por causa disso. Fica querendo defender aquela coisa. Aí o evangelho também vai defender cá uma coisa. Mas está falando do mesmo processo, mas só com nomes diferentes. Aí ele fala, o despertar espiritual ainda prega que os seres humanos são feitos de energia. Sim, o nosso corpo, o nosso espírito, tudo é energia, pessoal. Está correto, né? Há quem ainda defenda que a espiritualidade e a religião seja aqui conceito distinto. Então, é um conceito distinto. Agora, pode acontecer isso em algum grupo religioso, o despertar e a ascensão dele? Pode. Pode, mas vai ser bem difícil se ele não tem
explicação para evoluir a consciência dele. Entende? Às vezes ele pode despertar e ficar estagnado lá, porque não tem trabalho para a expansão da consciência dele. Entende? É por isso que tem muitos que saem de grupo. Porque o grupo só quer ficar com aquilo ali, pessoal. Só quer ficar ali. É isso, é isso. Os evangélicos mesmo não saem da Bíblia. Não entende. Tem coisas que está falando ali de ascensão, de evolução, de libertação, do despertar. Está falando tudo. Da consciência, está falando tudo. Mas eles não entendem assim. Esse é o engano da Matrix que está levando essas pessoas aí. Então, eu abri meu canal para isso, para explicar essas coisas a você. Porque tem verdade, pessoal. Existe verdade, mas só que é um entendimento que ainda não chegou à compreensão dessas consciências. Não existe mal nenhum. Aprende, pessoal. Por isso que eu digo, assiste meu vídeo. Aprende. Para você ensinar o que é correto, tirar esses preconceitos dos grupos religiosos que foi criado por essas consciências que fizeram esses grupos separados, cada um aí. É por isso que eu estava ouvindo um espiritualista falar sobre isso. Porque eles pegam os pastores que tá passando, ele pega aquele pensamento que o pastor aí tá pensando que a Bíblia é aquilo. A Bíblia não são dele, eu já falei. Não são de evangélico, não são de católico. A Bíblia não é deles. A escritura não é para eles. É para aqueles que estão despertos, para aqueles que estão tendo a evolução. Entende? Mas uma igreja, você sabe qual é, tomaram os documentos, fizeram a conspiração e disseram que as escrituras são dele. Quem não tiver na igreja dele não está salvo. Não é isso que eles falam? Amigo, é assim. Aí ele fala, então, a religiosidade não tem nada a ver com a espiritualidade, mas pode acontecer de uma pessoa despertar em um grupo religioso, pode, porque tem muita gente lá que está no despertar, mas está na estagnação. Mas a espiritualidade vai mover céu e terra para ela evoluir, entende? É o processo dela. Porque ela está temando que tem que ser lá, que a verdade é lá, que ela vai ter que ter a salvação, é lá, porque ela está ouvindo dessas pessoas. Aí ela fica lá. Você não pode ouvir outras coisas aí. Os pastores começam a falar, você não pode ouvir. É isso que acontece, pessoal. É isso que acontece quando entra em um grupo desse aí que é fechado, essas coisas aí. Acontece isso. Aí ele fala, seja aqui conceito distinto. Por isso, tanto que seja religioso quanto que não, seja poderia experimentar o despertar espiritual. Então, pode experimentar o despertar espiritual, você estando no grupo ou não. Ou você não tendo religião nenhuma, você pode experimentar também. Samuel, eu não tenho religião, não vou assim em grupo nenhum. Será que eu posso experimentar o despertar? Pode. Porque o despertar é para todo. Só é você dar ouvido, entende? Aí. Não tem não. Vá lá pedir a sua mãe, vá. Vá ver aí, pega o copo lá na geladeira, vá. Aí ele fala, o processo de ascensão é que você atravessa à medida que você faz a transição de estar focado exclusivamente no físico, né? Como um ser físico limitado em terceira dimensão, né? Para a plena consciência da natureza espiritual, poder e luz.
Então, esse processo de ascensão que você atravessa, à medida que você faz a transição de estar focado exclusivamente no físico, você vai fazer essa transição de ir largando essas coisas da terceira dimensão, que é aqui mais no físico, e vai para uma plena consciência da natureza espiritual. Então, é esse processo da sua consciência estar se deslocando desse velho eu para o eu original, que é o self original que Carl Jung falou. Então, é esse processo que está acontecendo dentro de você. Então, esse processo está acontecendo dentro de você, entende? Aí ele fala, à medida que você progride através de nível de ascensão, você se reconecta com o seu coração aberto, ganha maior sensação de propósito, então você vai descobrir o propósito de vida e despertar e se funde com o seu eu superior. Então, tem que haver uma fundição da sua consciência com esse eu superior. Este retorno para realizar a unidade e a conexão com a fonte da luz divina é verdadeiramente belo. Então, é uma coisa bela, porque sua consciência você vai pegar toda a essência desse eu superior, né? Sua alma divina, né? Então, ele diz que existe o que? Níveis de ascensão. Então, eu vou falar aqui sobre as etapas espiritual, né? A etapa de ascensão espiritual, para ver em qual nível você está. Não significa que se você está em um nível no começo, no meio, ou já está mais... Significa que você é melhor do que a outra pessoa, pessoal. Isso é só para designar em qual nível a sua consciência está. Não significa que é melhor. Entende? Eu tenho que falar isso aqui porque as pessoas, o ego das pessoas aí cresce. Então, só é para qualificar o nível que a sua consciência está. Não significa que você é melhor. Então, e quanto mais você cresce, você tem que ser servo. Porque no reino de Deus, o maior serve ao menor. Entende? Não existe isso de especial, tá, pessoal? Aí ele fala, o primeiro é o autoexame. Por que é que ele fala que é esse primeiro estágio do autoexame? Quando a pessoa entrou numa sessão espiritual, ele fala, é o primeiro estágio de ascensão, é o autoexame. Aqui você começa a questionar o mundo externo. Então, é quando a pessoa está questionando esse mundo aqui de ilusão, esse mundo externo. Esse é um sinal de que ela está entrando nesse processo, né? Você faz pergunta como, quem sou eu realmente? Há mais acontecendo aqui que eu vejo. Existe mais na realidade física do que a sociedade, a mídia, até a família esteja me contando? Por que eu estou realmente aqui? Então você já começa a questionar, por que eu vim para esse mundo, para essa realidade? Será que você veio fazer a baguncinha aqui e aí tá tudo certo e voltar? Será que é isso, pessoal? Você entende? Você entende? Quando a pessoa está entrando assim, é porque ela está entrando no processo dessa ascensão espiritual. É o primeiro estágio. Você está no estágio, a sua consciência está no estágio, né? Aí ele fala, deve haver algo a mais. Então, a pessoa diz, não, não é só isso aqui, não. Tem algo a mais. Entende? Aí ele fala, o segundo, né? Estudo espiritual. Então, o que é isso? Eu já falei aqui, não foi? Tem um vídeo falando sobre isso. É após a reflexão vem um estudo. Você começa a fazer pergunta e procurar a resposta. Então, você vai procurar. Você vai ver lives, vai ver meu vídeo, vai procurar em livros, vai ler, vai meditar na Bíblia para procurar respostas sobre isso, né? Então, quando você está assim,
a sua alma está nesse processo de ascensão. Ele está querendo buscar a verdade, o verdadeiro alimento. Por que eu estou aqui? Da onde eu vim? Você tá perguntando isso e está procurando. Vai em livro, assistir lives, né? É bom assistir meu vídeo. Eu estou explicando sobre isso, tá? Então, aí procura a resposta que leva ao estágio 2, né? Segundo estágio, que é o estudo espiritual. Mergulhe em livro espiritual, pesquisa na internet, escreve em curso por meditação guiada, canalização ou programas. Você usa o que está aprendendo para responder as perguntas. Quem sou eu realmente? Por que eu estou realmente aqui? O que realmente está acontecendo? Então, o que é essa realidade? Então a pessoa começa a questionar, então ela procura em livros, na internet, vídeo, né? Espero que ouçam meu vídeo, né, pessoal? Entende que eu estou explicando sobre isso para vocês, né? Aí o terceiro estágio, que é entrando no serviço para o outro. Então, quando a pessoa está nesse estágio, ela já não está mais questionando, ela já encontrou a resposta e ela está no serviço à espiritualidade, né? Serviço ao outro. Você está começando a entender mais sobre você e você pode desenvolver ao mundo, desenvolve ao mundo. Você está começando a ganhar domínio e algum conceito e ideia espiritual. Você está compartilhando com os outros. Então, quando você desperta, você compartilha com os outros. Foi o que aconteceu comigo, pessoal. É por isso que eu não poderia deixar de passar esses conhecimentos. É por isso que eu abri meu canal aqui. Eu não poderia ir para um grupo fechado aí sem passar esses conhecimentos. Então, agora tem pessoas aqui também que tá a mesma coisa. Elas despertaram e estão começando a passar essa informação para os outros. E aqui é o ciclo de aprendizagem e ensino se desenrola. Então, e quanto mais você vai ensinando, você vai aprendendo. Então, quanto mais eu estou aqui explicando essas coisas, eu estou aprendendo, pessoal. Aí ele fala, à medida que você entra no seu caminho de serviço, então, você aprende o serviço da espiritualidade, né? Você ainda está aprendendo, crescendo. A gente estamos tudo aprendendo, mas você já está em um nível onde está já ensinando. Mas estamos crescendo, estamos na ascensão espiritual. Meditando, olhando para dentro, fazendo com que pode parar, se reconectar com a sua luz. Você percebe que servir ao outro é uma parte importante do porquê está realmente aqui. Então, você percebe que servir ao outro, fazer alguma coisa para o contexto da unidade é importante. Você começa a ajudar os outros, começa a se preocupar com o outro, do despertar dele, porque você está vendo que a pessoa está na inconsciência, né? Você vai ficar calado em relação a isso? Aí ele fala, este serviço vem do coração. Então, tem que vir do coração, tem que vir da conexão. É por isso que eu estou falando. A boa obra não começa enquanto você não estiver conectado. Desperto, pessoal. Porque senão vai ser uma coisa só religiosa para você querer mostrar para as pessoas na sociedade. E você não tem compromisso de mostrar nada para ninguém. Você tem que fazer aquilo que está no seu coração. Entende? Seja verdadeiro com você. Se você não está conectado, eu não sinto em fazer essas coisas. Porque, então, você não está conectado. Então, busca a conexão para você entrar nesse processo de ascensão espiritual. Entende? Busque. Primeira coisa que se você não está... Busca a conexão para que você se conecte, para que a espiritualidade vai tocar no seu coração para você fazer um serviço para o outro. Entende? É isso, pessoal. Não tem para onde fugir.
Não é uma tentativa de obter nada do outro. Então, você não tem que fazer isso para tentar obter nada da outra pessoa. Você tem que fazer isso como é que se diz? Um trabalho voluntário, um trabalho como fazendo para Deus. Entende? Mas você pode receber alguma coisa? Pode. A espiritualidade vai suprir você. Entende? Mas não fazendo para que eu receba do outro. É por isso que eu questiono essas pessoas que cobram aí para ensinar a espiritualidade aí, pessoal. Por isso que eu questiono. Será que eles estão fazendo de coração mesmo? Será se eles não ter o dinheiro, o recurso aqui, será que eles vão fazer? É uma pergunta, não custa nada, né? Responder essas perguntas. Aí ele fala: é simplesmente porque você está despertando. Então, porque você está despertando. Você está na chama e seu coração está se abrindo. Então, você começa a sentir aquele desejo de falar. Pessoas do meu canal aqui já sentiram isso. Graças a Deus, né, pessoal? Que vai ajudar eu nesse trabalho de despertar das consciências das outras pessoas. Já teve pessoas que aconteceram isso aqui. Você que serve, auxilia, orienta o outro enquanto continua avançando no seu caminho. Então, você está avançando, mas você já está um pouco à frente. Então, você já orienta, já administra, quer fazer, é assim, pessoal. Faça isso, tal. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Mas eu estou evoluindo, pessoal? Ainda estou na evolução espiritual, na ascensão espiritual. Não para. É contínuo, você não vê ele falar? É contínuo. Porque existe estágio. Eu estou em um estágio, né? Vocês que estão ainda no primeiro aí, né? Fazendo autoexame, fazendo... eu não sou melhor do que você, né? Só que eu estou no estágio onde eu estou ensinando como você tem que chegar ao estágio aqui. Porque eu passei. Então, é por isso que o maior tem que servir ao menor. É assim no reino de Deus, pessoal. Agora, o negócio é você não colocar no coração porque você despertou, aprendeu alguma coisa, aí você coloca no coração e aí entra no ego que você é melhor do que a outra pessoa. E não existe isso de melhor, pessoal. É posição. Você continue na sua posição. Entende? É isso que os seres evoluídos, eles sabem que ele não é melhor do que a gente. Ele está um grau acima do que a gente? Está. Mas eles não se consideram melhor. Ele respeita a gente. Eles têm amor pela gente. Sabe? Eles estão para proteger. Porque se ele não ficar nessa posição, ele vai cair como os outros anjos caíram. Os anjos caídos, né? Porque não permaneceram na posição de ser servo daquele que era menor da humanidade. Entende, pessoal? É isso. Fique esperto, tá? Aí, aí o que é falar mais aqui? Ele fala a iluminação do coração. Então, esse processo é o quarto, né? Através do serviço para o outro, seu contínuo abandono de crença limitante, emoções, padrões negativos do passado, seu coração realmente se abre. Ele se torna iluminado, cheio de luz divina. Então, é aquela luz interior vai crescendo mais, né? Eu já falei aqui, luz interior, tem aí o vídeo. Eu gravei aí a 2 vídeos antes aí, né? Você literalmente se torna desperto através do seu centro cardíaco. Então, através do seu centro cardíaco, você começa a sentir o amor, você começa a expandir o amor. E isso vai cativando as pessoas. Tá certo, pessoal? Aí ele fala aqui mais. Quando o seu coração está aberto, a luz é capaz de elevar, abrir sua garganta, chakra laríngeo. Então, vai abrir o seu chakra laríngeo
bem como a sua capacidade de ouvir orientação divina. Ouvir nos domínios do espírito. Continua a aumentar, aumenta o seu terceiro olho, abre a visão, abrindo a sua visão psíquica ou intuição. Então, quando você entra nesse processo, vai abrir o laríngeo que você vai falar, né? Você vai transmitir essas coisas que você está sentindo, essas coisas, para outra pessoa, né? Depois que você abre o cardíaco, aí abre o laríngeo, vai abrir o frontal, o terceiro olho, né? Você vai ter um equilíbrio e você vai ter visão psíquica ou intuição, né? Você vai receber da espiritualidade e ela continua até a sua coroa. Então, é aqui o coronário, chakra coronário, que é chamado de coroa. Então, vai abrir também. É esse processo que acontece, pessoal. Não tem para onde correr. Para que você possa experimentar sua conexão direta com a fonte e começar a viver a vida com a intenção baseada no coração, então, de continuar a ser útil, brilhar toda a luz, despertar completamente, incorporando tudo que você é. Agora você está vivendo a vida em estado de amor, você está fruindo o perdão, sintonizado à gratidão, escolhendo o amor e em cada momento. Isso significa afastar do medo, das mais baixas emoções, experiências vibratórias, incorpora o amor. Com isso, você incorpora toda a luz que você é. Então, você está se conectando realmente com seu ser divino, com sua bola de luz. Está crescendo, pessoal. Porque a gente é essa bola de luz, né, pessoal? Você viu que eu falei no vídeo do... Como é? Luz interior. O que é essa luz interior? Então, é a gente que está expandindo. Então, mas tem que abrir o coronário, tem que o cardíaco, o laríngeo e o frontal e o coronário. Então, esses três chakras precisam ser abertos para que você entre nesse processo de despertar verdadeiramente. Entende, pessoal? Para que você esteja com essa luz para fazer o caminho da espiritualidade. Sabe, pessoal? Graças a Deus. Agora, vamos dar uma parada aqui, né? Que já... Nossa, 1 hora de relógio, pessoal, falando. Né? Mas, graças a Deus, conseguimos aqui fazer essa primeira parte e daqui a pouco eu volto para continuar a segunda parte sobre esse tema. Você entende o que é ascensão agora? Só começa quando o despertar, que é a salvação da nossa consciência. Salvação do quê? De estar preso a esse ciclo de reencarnação, preso na Matrix. Então, Cristo veio libertar isso. Entende? A nossa consciência diz, por isso que se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, sua consciência é livre para expandir até o níveis elevados. Tá certo, pessoal? Mas eu vou voltar para a gente continuar esse estudo sobre a ascensão espiritual. Tá certo, pessoal? Até a segunda parte.